Bom, então eu falava da letra C, em que a doutrina da lei e da ordem, ela diz que as penas privativas de liberdade impostas por crimes violentos hão de cumprir-se em estabelecimentos de segurança máxima. E dizia que para esse movimento, quanto mais rigoroso o cumprimento da pena, em estabelecimentos de segurança máxima, maior a eficácia, né? Submetendo-se o condenado a um excepcional regime de severidade distinto dos demais condenados. Esse movimento, por exemplo, que defendeu a imposição do regime disciplinar diferenciado, em que o condenado fica isolado na sua cela, não tem direito a ter acesso, tem acesso com restrições ao banho de sol, não tem direito à visita íntima. Aliás, nos Estados Unidos, o condenado não tem direito à visita íntima, quando ele está em regime disciplinar diferenciado. Ele não tem direito a falar em privado com o advogado. Você sabe que ele fala com o advogado através daquele telefone, ele fica desse lado aqui, o advogado fica do lado de lá. E eu acho que nesse ponto é correto. Sabe por quê? Porque quando tu dá ao preso esse direito dele falar com o advogado sozinho, reservadamente, ou com a mulher dele reservadamente, tendo a visita íntima, ele pode passar informações do tráfico, ele pode passar ordem para que aquela pessoa seja executada. Mas nós vivemos num país democrático, professor, e que eu tenho que respeitar o direito do preso. Beleza, mas entre o direito do preso e o direito da sociedade, deve prevalecer o direito da sociedade. Se eu dou a oportunidade para que o preso passe informações para o tráfico, para o crime organizado, eu devo ter meios para evitar esse tipo de coisa. Porque senão nós vamos ter aí os seus Fernandinhos, né, da vida, encaminhando ordens para matar, para fazer e para acontecer, certo? Então, submetendo-se ou condenado a um excepcional regime de severidade distinto aos dos demais condenados, né? D. Uma outra característica é o âmbito da prisão provisória deve ampliar-se de forma que suponha uma imediata resposta ao delito. Senhores, hoje o movimento da prisão provisória é inverso ao que está se pregando aqui. Hoje, a prisão propriamente dita, que é a privação da liberdade, como prisão cautelar, é a exceção. A regra é que se busque medidas alternativas à prisão, como monitoramento eletrônico, como a prisão domiciliar, como comparecimento periódico perante o juiz para informar suas atividades. Mas aí vai o pessoal da doutrina da lei e da ordem, e na televisão ele diz: olha, mas a gente prende, a polícia prende e o promotor solta, e o juiz solta, e o defensor solta. Então nós não podemos combater a criminalidade com esse tipo de discurso, né? Inclusive, agora recentemente nós tivemos um discurso do governador do Rio de Janeiro, que reclamou do Poder Judiciário. Segundo a informação, é de que a polícia militar iria lá na Lagoa Rodrigo de Freitas para coibir aqueles assaltos que vitimaram um médico que estava fazendo Cooper lá, morreu esfaqueado, e que o Judiciário estava soltando aqueles adolescentes. Ora, convenhamos, é muito mais fácil o governador do Rio de Janeiro, de qualquer estado, chegar na televisão e colocar a culpa no judiciário, do que ele se responsabilizar, do que o estado do Rio de Janeiro, ou o estado de São Paulo, ou o estado do Pará, ou o estado do Ceará, chegar na televisão e dizer: olha, senhores, nós não temos condições de dar bem-estar social para a população. Nós não temos condições de gerar prevenção primária. Eu não tenho condições de colocar todas as nossas crianças na escola. Eu não tenho condições de gerar emprego para todas as pessoas desse nosso estado. Então veja como a inversão de valores. É muito fácil eu jogar para a plateia, eu dizer, por exemplo, que a culpa é do Poder Judiciário
e dizer, olha, a solução é eu impor um rigorismo exacerbado na prisão provisória e ampliar a prisão provisória para todas as hipóteses. Prende todo mundo e vai resolver o problema. E não é prendendo que se vai resolver o problema. Nós estamos dando esse curso para mostrar para os senhores que o Estado precisa gerar bem-estar social. O Estado precisa assegurar, precisa garantir os direitos fundamentais da pessoa. Eu não vou resolver o problema da criminalidade simplesmente prendendo. Senhores, sejamos justos. Nós temos hoje uma população carcerária de 500 mil presos definitivos. Temos aí na faixa de 500 mil mandados de prisão para serem cumpridos, aí daria 1 milhão. E o nosso sistema penitenciário só comporta 370 ou 380 mil pessoas, no máximo. Como é, senhores, que nós vamos resolver o problema da criminalidade simplesmente prendendo? Isso é uma falácia. Isso é um discurso totalmente despropositado. E aí veio o presidente do Tribunal de Justiça e disse justamente isso. Primeiro, o Tribunal de Justiça, os juízes estão cumprindo a lei. Se é adolescente, se não houver uma decretação de ato, uma internação provisória pela prática de ato infracional, que vai durar só 45 dias, o adolescente tem que ser liberado. Se não houver autos de apuração, um flagrante de ato infracional, o adolescente tem que ser liberado. Mas e por que o Estado não leva para a favela, não leva para o morro, não se faz presente no morro, não leva o bem-estar social para o morro? Não coloca aquelas crianças para estudar, para trabalhar? Não para trabalhar, porque a criança não pode trabalhar, mas o aprendiz, o adolescente já na condição de aprendiz pode trabalhar. E coloca o pai para se qualificar, e tira o pai do alcoolismo e dá um emprego digno para aquele pai, e não marginaliza aquele pai, e não marginaliza aquela família, aquela mãe. Entendam que é muito fácil jogar para a plateia e dizer, olha, vamos prender todo mundo que vai resolver, e não vai resolver. Deve haver uma diminuição dos poderes individuais do juiz e o menor controle judicial na execução, que ficará a cargo quase que exclusivamente das autoridades penitenciárias. Isso é um problema. Alguém me perguntou, não sei se foi nessa turma aqui, o senhor é a favor da privatização das nossas penitenciárias? E eu disse, sou a favor, sim, mas não pelo sistema, o sistema americano. Por quê, professor? Porque o sistema americano, você privatiza a penitenciária e o preso, a partir do momento em que ele vai executar a pena, a pena vai ser executada num estabelecimento privado. Só que é esse estabelecimento privado, com autoridades penitenciárias, que vai decidir sobre situações como SUSI, progressão de regime, livramento condicional, detração, cominação, anistia, graça, indulto e os institutos da lei de execução penal. Se isso fosse feito aqui no Brasil, seria um caos, porque tu entregarias na mão do sistema penitenciário extremamente corrupto e extremamente ineficiente a decisão desses institutos tão importantes. Se hoje nós já temos diretor de estabelecimento penitenciário dando declaração de que o preso é cartão e amado e o preso não é, então veja, eu sou a favor sim, você entrega na mão de uma penitenciária privada, beleza, não sou contra, o Estado paga para aquela penitenciária privada ficar com aquele preso, todavia, quem vai decidir sobre os incidentes de execução penal é o juiz da execução penal. Ponto. Não entrego na mão das autoridades penitenciárias o deferimento ou não de institutos jurídicos. Não posso fazer isso. Não posso tirar o controle do poder judiciário. Não será excluída da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão e ameaça ao direito.
Entendam, essa é a nossa posição. Bom, até porque, como o senhor falou, a gente poderia ver que no Brasil seria no sentido contrário. As penitenciárias injetarem dinheiro nas polícias a fim de que eles tragam cada vez mais presos no sistema. Isso na verdade não aconteceria. Eu acho que nem num país corrupto, bom, não seria a lógica do sistema da penitenciária tentar injetar dinheiro na polícia, não foi... Da feita que a penitenciária privada recebe dinheiro do Estado por conta de cada preso que ela mantém custodiado ali. Bom, se só a penitenciária, o sistema penitenciário privado só poderia injetar dinheiro na polícia se a polícia fosse extremamente corrupta e se o sistema penitenciário privado tivesse capacidade de receber toda aquela quantidade de presos, que eu acho que não teria. Mesmo uma penitenciária privada, ela tem um limite para atender a demanda de pessoas presas, né? Quando a prospecção de coisas futuras se mostra muito boa, como o caso aconteceria, a gente tem que consórcio de Belo Monte, por exemplo. Ninguém até agora recebeu dinheiro nenhum pela geração de energia, mas já investiram bilhões de reais, porque a geração de energia futura e o dinheiro que eles estão prevendo a receber vai ser tão grande que eles injetam dinheiro. Claro, mas eu entendo, mas veja bem, aí o próprio sistema penitenciário privado seria vítima do próprio Estado. Se comprovasse que isso aconteceria, eles seriam punidos e poderiam perder a concessão. Pode-se então concluir que a base de apoio de que se serviu o legislador constituinte para a elaboração do inciso, isso aqui o que é? 10, 40, né? 50, 43 do artigo 5º da CF 88 foi sem dúvida o movimento da lei e da ordem. O que é esse inciso aqui? Ele que prevê os crimes hediondos e assemelhados. Os defensores do movimento da lei e da ordem alegam que os espetaculares atentados terroristas ou os gangsters e a violência urbana somente podem ser controlados com severas leis que imponham a pena de morte e longas penas privativas de liberdade. Esse é o princípio da lei e da ordem. Pena de morte, prisão, cumprimento severo, não concessão de privilégios, não concessão de progressão de regime. É isso que eles querem. Então, esses seriam os únicos remédios eficazes para intimidar e neutralizar todos os tipos de delinquentes. O que nós sabemos que não é verdade. O que nós sabemos que não resolve. Não é simplesmente prender, tá? Delinquente nato, que é aquele que é instintivo ou por tendência congênita, o delinquente louco, que é o delinquente habitual, o delinquente ocasional, que é o delinquente que ocasionalmente, aquele que só praticou uma infração, ocasionalmente ele pratica, não é o habitual, o delinquente passional, e esse aí nós não podemos, mesmo que o Estado gere todos os direitos para ele, dê bem-estar social, ele pode se apaixonar pela mulher do cidadão, vão brigar pela mulher e vai haver o crime, tá? Delinquente passional. E os demais, os únicos válidos para fazer justiça às vítimas e aos homens de bem, ou seja, aos que não delinquem. Mas o problema, senhores, é que a gente não pode ter a pretensão de se chamar de homens e mulheres de bens e dizer que os criminosos aqui são homens e mulheres de mal. Né? Tem uma música do Bezerra da Silva que eu estava ouvindo um dia desse, que diz mais ou menos o seguinte: a polícia subiu o morro para prender os caras lá em cima, né? E ele diz na música que, na verdade, não tinha ladrão lá, que o ladrão estava se escondendo por detrás do colarinho, né? E do terno, que ali não tinha ladrão. Na verdade, é apenas uma ilustração para dizer que nós não podemos nos considerar os caras de colarinho acima do bem e do mal. E nem eles podem se considerar os bandidos. Na verdade, somos todos seres humanos e todos nós aqui somos passíveis de cometer crimes.
Antes de tudo, a premissa de que o tratamento dado à criminalidade se mostrava extremamente brando, e isso era devido a perspectivas dogmáticas sofisticadas e a consideração de ordem sociológica. Eles dizem que o garantismo daria um tratamento extremamente brando quando, por exemplo, prega a substituição das penas menos graves por restritivas de direito, por penas de multa. E que isso seria uma perspectiva dogmática sofisticada que se considera, então, uma ordem sociológica. Lembro que o garantismo prega aquela análise de que se aquela norma, de repente, estiver discriminando ou não tratando igualmente as pessoas, ela deve ser questionada pelo juiz na sua aplicação. Era necessário voltar ao básico, aquilo que a GNT, ou seja, o grau médio do que pensam as pessoas, comum entende como bem e mal, ou seja, a criminologia da vida cotidiana. Claro que o aumento da criminalidade gera essa tendência de você querer punir por punir. As grandes construções teóricas só serviam, em verdade, para aumentar a criminalidade. Você punir, você prender, você levar a pessoa para a cadeia, você está levando ela para a escola do crime, e você só faz aumentar mais ainda a revolta e a criminalidade. O movimento da lei e da ordem apoia-se, contudo, em premissas falsas. Não é mais possível concordar com a afirmação de que o comportamento do ser humano em cometer um delito constitui o mal, e a sociedade, enquanto bem, deveria pôr fim ao crime. Não é isso? Não é simplesmente isso, é muito fácil. Mas vamos analisar o porquê daquela pessoa ter praticado aquela conduta. Temos que saber por que ele praticou aquele crime. Não é verdade? Deve ter alguma razão. E não é simplesmente dizer que eu sou o bem e que ele é o mal. Isso não resolve. O que se pode perceber é que o ser humano não pode ser tratado como um agressor hostil, um ser mau, e não é diferente de cada um de nós. Tanto é que cada vez aumenta o número de pessoas normais a cometerem crimes. E aí o normais está entre aspas. A criminalidade é uma série de fatores. É a prevenção primária, é a certeza de que não haverá punição, é a certeza de que o sistema não funciona, é a certeza de que tu poderás te dar bem, é a lei de Gerson. Quero me dar bem, vou tentar me dar bem. Não pode ser assim. Como é o caso dos delinquentes por tendência congênita, os que cometem habitualmente delitos leves, por exemplo. Os delinquentes por hábito, está aumentando, né? Os que têm tendência congênita, ele já traz alguma coisa na sua biologia que faz com que ele pratique crime. Os que cometem habitualmente crime são aqueles normalmente excluídos do sistema. Os delinquentes que praticam delitos leves têm os mais variados motivos. Delinquentes por hábito adquirido ou delinquente por mistério profissional. Eu tenho aí os nossos políticos, né? São delinquentes por mistério profissional. Os nossos administradores das nossas prefeituras, né? Dos nossos estados, como os políticos, etc., que quase nunca são punidos, nem tratados como pessoas más. Quer dizer que o cara lá do morro, o cara da favela, o cara da periferia é mau, né? Mas o político de colarinho, como diz o Bezerra da Silva na música dele, que rouba milhões e que tem o dinheiro na Suíça, esse não é mau, não. Esse é um ladrão bom. Será que isso é correto? Será que a gente pode fazer essa avaliação? Eu acho que não, né? Eu acho que o pior bandido é o que rouba o dinheiro da merenda escolar. O pior bandido é aquele que desvia o recurso da educação. O pior bandido é o que desvia o dinheiro da saúde, fazendo com que milhões de pessoas morram, fiquem sem atendimento médico. Esse sim é que é o pior bandido, não o cara que está lá na favela.
A influência da doutrina da lei e da ordem na criação da lei dos crimes hediondos. Esse movimento altamente repressivo, que é a doutrina da lei e da ordem, preconiza um maior número de leis incriminadoras. Por exemplo, a lei de crimes hediondos, e hoje continua preconizando a criação de outros crimes hediondos, como, por exemplo, com o escopo de reduzir a criminalidade e intensificar a utilização do sistema penal. Nós não temos que intensificar a utilização do sistema penal. O sistema penal, como eu disse, no tabuleiro de xadrez, é a rainha em que você usa todo o tabuleiro e a rainha vai proteger o rei, que é o direito. Nós não podemos colocar o sistema penal com um peão e tentar usar o máximo, porque ele é a última ratio. É adotada pela Carta Magna, conforme se constata pela leitura dos incisos 42, 43 e 44 do artigo 5º, em temas de pena, graça, anistia, prescritibilidade e afiançabilidade. Nós sabemos que nos crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, né? Nós sabemos que os crimes de racismo e ação de grupos armados são imprescritíveis, e tudo isso foi inserido na Constituição pela doutrina da lei e da ordem. O quadro se agrava na edição de legislação infraconstitucional. Nós estamos vendo aí uma enxurrada de leis que tem como objetivo cada vez mais uma imposição de rigor, criação de condutas típicas que não têm necessidade, aumento de pena, retirada de concessão de benefícios, com o objetivo de agravar a punição, a qual objetivam responder situações excepcionais que causam comoção à opinião pública. Hoje a bola da vez é o menor. O menor de 18 anos é o grande culpado por toda a criminalidade que acontece no Brasil. Vão agora tentar reduzir a menoridade e, consequentemente, forçar, dar um bode expiatório para a população. É como se o Estado dissesse: bom, a gente não tem condições de dar saúde e educação, vamos achar um bode expiatório, é o menor. Vamos reduzir a menoridade penal para satisfazer o ego da população de ver alguém punido. Porque, na verdade, a população revoltada quer ver alguém punir. Como resultado dos veementes discursos, predomina a adoção da política criminal radical, que nós chamamos de hard control, do endurecimento de penas, do corte de direitos. E aí você não permitir a progressão do crime hediondo, é um corte de direitos que foi superado pelo Supremo, graças a Deus. E garantias fundamentais com agravamento da execução e da tipificação inflacionária de novas condutas desviantes. São várias condutas aí que estão sendo previstas, esclarecendo que a pena privativa de liberdade objetiva a recuperação do infrator e não somente mantê-lo à margem da sociedade, afastando do convívio social. Não é segregando o infrator ou milhões de infratores que nós vamos resolver o problema da criminalidade, e sim tentando ressocializá-lo. Portanto, querer combater a criminalidade com o direito penal é dar murro em ponta de faca. O direito penal é a consequência e não a causa. Você tem que combater a causa da criminalidade. Mutatis mutandis, a ideologia da lei e da ordem não extirpa o crime, ela não extingue, não acaba o crime, não garante uma ordem social justa, mas produz efeitos contrários ao da ressocialização, objetivados com as intervenções penais, pois elas estigmatizam a pessoa que é presa, fica estigmatizada, aqueles que são a elas submetidos, e contribuem para a consolidação de carreiras criminais. O cara entra lá como um aviãozinho e sai de lá como chefe do tráfico, aumentando cada vez mais a sua carreira criminal. E é isso. Acabou o movimento da lei e da ordem. Pergunto para os senhores:
alguma dúvida, alguma pergunta, fale agora ou se calem para sempre. Bom,